Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 16, mas nos deteremos hoje a segunda parte desse bloco, dessa perícope, que contempla esses 16 versículos. Gênesis 7, 1 ao 16, mas a exposição será a partir do versículo 6. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que se reúnem na manhã do teu santo dia, Senhor. Edifica-nos com a tua palavra. Transforma os nossos corações. Nos dá o devido entendimento de toda a tua revelação, Senhor. Atrai as nossas mentes à tua verdade, para que dela jamais nos apartemos. Que elas sejam, Senhor, luz que ilumina o nosso caminho, lâmpada que guia os nossos pés, Senhor. Alcança-nos com a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. No último sermão, nós vimos que a justiça de Deus, enraizada na sua soberania e retidão, seria executada de forma total e eficazmente sobre a terra e, consequentemente, sobre todas as criaturas que sobre ela estavam, e isso aconteceria por meio de um dilúvio. Entretanto, diz a Escritura que, tendo Noé achado graça diante de Deus, ele e toda a sua família foram preservados por Deus, juntamente com os animais que Deus havia criado no princípio. A maneira com a qual Deus os salvaria do terrível juízo que viria sobre a terra é através de uma arca. E sendo assim, o Senhor ordena a Noé que a construa, uma embarcação suficiente e de acordo com as suas prescrições que ele mesmo lhes daria,
a fim de que todos aqueles que Deus havia decidido salvar fossem acomodados nela. E a Escritura nos diz que tudo que o Senhor ordenou a Noé, ele o fez. Nós vimos também, meus irmãos, que Noé, portanto, após concluir a construção da arca, que Deus lhe havia ordenado construir, recebe então a ordem do Senhor para que tanto ele, bem como toda a sua casa, entrem na arca que havia sido construída. E não apenas isso, o Senhor também ordena a Noé que leve consigo na arca todo o animal puro e até mesmo os animais impuros, bem como aves e répteis. Todos eles, macho e fêmea, porque em 7 dias faria o Senhor chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e seriam exterminados da face da terra todos os seres que o Senhor havia feito. Com essa atitude, como nós vimos anteriormente, meus irmãos, visava o Senhor Deus dar então continuidade à vida do homem para que este pudesse cumprir com aquilo que nós chamamos de mandatos pactuais que havia recebido do próprio Deus, a saber, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, e para que assim a promessa do descendente se cumprisse. Dessa forma, Deus provê, então, tudo quanto era necessário para o homem, em todos os aspectos, tudo o que era necessário e suficiente para a vida recomeçar na terra, purgada da violência e do mal dos primeiros tempos. Sendo assim, entraram na arca Noé, sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, os animais, as aves, os répteis, todos aqueles que o Senhor havia ordenado salvar em 7 dias, conforme o Senhor havia ordenado. Vieram então as águas do dilúvio, como podemos constatar no texto que lemos hoje, e que eu peço que você retorne à Escritura para o versículo 6 ao 10, que diz: Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Nesse primeiro bloco de versículos aqui, do 6 ao 10, eu quero destacar 3 coisas, meus irmãos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a fidelidade de Noé. Percebam que o autor diz que quando a chuva começou a cair, Noé tinha 600 anos. Meus irmãos, são 600 anos vividos sendo fiel a tudo que o Senhor ordenava. São 600 anos convivendo em meio a uma geração perversa. 600 anos convivendo com pessoas iníquas e em um momento cheio de violência, cuja maldade crescia ano após ano e de tal forma que afetou até mesmo seus familiares, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. Foram pelo menos 120 anos proclamando o que haveria de acontecer com o mundo, anunciando os oráculos de juízo do Senhor e trabalhando na construção da arca que Deus lhe havia ordenado construir. São anos aturando a chacota, aturando o escárnio, aturando a violência dos demais homens, e tudo isso sem enfraquecer, tudo isso sem se desmotivar, tudo isso sem que em nenhum momento a sua alma fosse abatida pelo desânimo. Principalmente, sem deixar-se contaminar por aquela geração tão perversa como fizeram possivelmente seus irmãos. E isso tem muito a nos dizer, meus irmãos. Isso deveria nos levar, no mínimo, a um senso de piedade, a um senso de retidão
de não algo que não fosse possível para nós de ser alcançado, pelo contrário, de algo completamente, e eu diria plenamente, de poder ser alcançado. Mas infelizmente, ao contrário do que fez Noé, muitos de nós têm se dito desanimados nesses últimos dias, cansados, enfraquecidos, e não são poucos que muitas vezes chegam a dizer que se sentem desmotivados. E por que isso acontece, irmãos? Esse tipo de desânimo, esse tipo de cansaço, esse tipo de enfraquecimento, que leva muitas vezes essas pessoas a deixarem-se influenciar pela cultura do mundo que vivemos, pelo valor social do mundo em que estamos, e terrivelmente pela espiritualidade que há nesse mundo caído. Em meio a essa geração perversa de nossos dias, não deveríamos deixar nos abater, irmãos, porque ainda temos a alegria e o prazer de não nos sentirmos sozinhos, mas de poder olhar ao nosso redor como num dia como hoje, e vermos outros que, como nós, foram achados pela graça de Deus. E que, assim como nós, também têm sofrido em meio a uma geração perversa. Mas que tem suportado por amor a Cristo Jesus. Em meio, portanto, a uma geração perversa como essa de nossos dias, é como Noé que deveríamos nos comportar, irmãos, e acharmos graça diante do Senhor. E sabe o porquê? Porque apesar das trevas de nossa ignorância, através da palavra, o Senhor nos concedeu a luz da sua sabedoria. Porque apesar de nossas fraquezas e falibilidades, o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para nos fortalecer, para nos consolar e para guiar a nossa consciência. Porque apesar da culpa de nossos pecados, Ele graciosamente nos justificou por meio da fé no seu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo, no mediador da nova aliança. E meus irmãos, a mesma justiça com a qual Noé foi declarado justo, também nos foi imputada. Foi imputada a todos aqueles que creem na mensagem da cruz, no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos asseverar isso com toda a certeza e com toda a convicção, porque não há outra justiça. Assim como não há outro meio pelo qual os homens possam ser declarados justos e salvos do juízo vindouro. Porque é somente através de Cristo, o bom pastor, que dá a própria vida pelas ovelhas. Somente por meio de Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que podemos ser salvos e sermos achados e declarados justos como foi Noé. Mas para isso é necessário ter fé, irmãos. Porque só vamos achar contentamento verdadeiramente no Senhor para suportar a viver no meio de uma geração perversa como temos vivido, por meio da fé. Por meio da fé. E esse é o segundo destaque que eu quero trazer do texto que nós lemos agora. A fé de Noé. Observem aí no versículo 7, meus irmãos. É dito que ele entrou na arca por causa das águas do dilúvio. Essas águas ainda não haviam chegado, irmãos. Não havia começado a chover. Elas haveriam de chegar. Ora, um dilúvio era algo impensável naquele período. Não havia nada parecido na história humana até ali, algo pelo menos parecido.
E isso nos mostra que o tempo todo Noé estava obedecendo e executando cada uma das tarefas que Deus lhe havia dado pela fé. Porque aos seus olhos, e aos olhos de toda a humanidade daquele tempo, não havia e não justificava um homem como aquele construir um negócio daquele tamanho. Eles não viam lógica nas palavras de Noé. Eles não viam sensatez nas palavras de Noé acerca de um dilúvio vindouro. Sendo assim, então, quando ele entra na arca com sua família, é um ato de fé pelo qual ele ressalta que é segura e verdadeira. Dessa forma, 7 dias depois de haver recebido a ordem para entrar na arca, veio então o dilúvio. E vejam, meus irmãos, diferentemente de Noé, a maioria de nós não age como Noé agiu, age de modo contrário. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, de um modo geral, a maioria de nós esperaria primeiro o dilúvio acontecer, para depois crer que de fato aconteceria. A maioria de nós ouviria ser proclamado, mas diria: mas espera aí, só um pouquinho, ainda nem está nublado. Deixa para mais tarde. Eu tenho que resolver umas coisas aqui. Deixa para amanhã. Olha, eu consultei a previsão do tempo e não tem previsão de chuva, pelo contrário, é muito sol. Vocês não estão sentindo o calor? Não, amanhã nós vamos fazer. Amanhã nós fazemos. É assim que, infelizmente, muitos de nós têm agido, irmãos. Mas essa não era a natureza da fé de Noé. Essa não é a natureza da fé que procede de Deus. Porque qual é a natureza da fé que procede de Deus? Hebreus 11:1. A fé que procede de Deus é a certeza, irmãos, daquilo que não vemos, e a segurança daquilo que nos esperamos, dos fatos que esperamos. Essa é a fé que provém de Deus, que não precisa ser vista com os nossos olhos, que não precisa ser sentida pelo nosso paladar, ou pelo nosso toque, mas tão somente por sabermos de quem vem, nós cremos, e cremos vividamente. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que é dada como o dom gracioso de Deus. Essa foi a fé de Noé, a mesma que o fez entrar juntamente com toda a sua família naquela arca, antes mesmo de começar a chover, antes mesmo do dilúvio acontecer. Quem esperou para entrar na arca depois do dilúvio começar, não a encontrou mais disponível, irmãos. Era tarde demais. E conforme diz o texto, o que encontrou foi uma porta fechada. Não havia mais ocasião para arrependimento, para salvação. Tudo que restou para aquelas demais pessoas agora foi a certeza da execução do juízo de Deus anunciado por dias, por meses, por anos, por um século que viria. Juízo que culminaria com o extermínio de todos eles. Ora, a natureza da fé consiste em aguardar o cumprimento da promessa de Deus. E isso com tanta verdade, irmãos, e segurança,
como se esta já estivesse sendo executada diante de seus próprios olhos. Portanto, é ver o que ainda não há para ser visto, mas que podemos esperar com a certeza e a convicção necessárias, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Noé creu e esperou, e agora seus olhos puderam contemplar a realidade que aguardou por anos, décadas, por um século aproximadamente. Realidade essa a qual todos os demais de seu tempo haviam duvidado que acontecesse. Em terceiro e último lugar, eu chamo a atenção de vocês ao compromisso de Noé na preservação das espécies de seres viventes. Versículos 8 e 9, vejam aí. Versículo 8 e 9 diz que tanto os animais limpos quanto os animais sujos, como répteis e aves, vieram a Noé para também entrarem na arca e serem salvos. É interessante porque esse texto nos faz lembrar do que aconteceu de modo semelhante com Adão, lá no início, em que os animais vieram até ele para serem nomeados por Adão. Aqui, o autor faz questão de destacar o mesmo fato acontecendo, mas em cenários completamente diferentes. Noé, então, acolhe aqueles animais que são conduzidos até a arca, até ele, e, investido de poder e domínio, ele os acomoda de acordo com o que Deus havia dito. Sendo assim, cada um daqueles seres viventes, de cada espécie que o Senhor lhe enviara, entrou na arca e, portanto, foi preservado. Veja como Noé age, irmãos. Ele, sendo um agricultor, pela palavra de Deus e através do Espírito Santo que habitava na pessoa de Noé, e pela fé, mesmo não tendo conhecimentos de arquitetura, de engenharia, construiu a arca. Noé, mesmo sendo um agricultor, agiu na acomodação de cada um daqueles animais, conforme o Senhor ia os trazendo como um pastor, cuidando de cada um desses animais, do menor ao maior, do mais puro e até mesmo dos impuros. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque há muitos que perguntam quando leem o texto de Gênesis, principalmente esse que fala dos animais, acerca dos dinossauros. E aí as crianças, que geralmente ficam inculcadas quanto a isso, os dinossauros entraram na arca, será que eles também foram salvos? A resposta a essa pergunta, ela é muito simples. Certamente eles também foram preservados do dilúvio. Mas para entendermos isso, é preciso considerar o significado da palavra dinossauro. Essa é uma palavra nova. O significado dessa palavra é lagarto terrível. Ela não é uma nomenclatura bíblica. Por isso ela não aparece nas Escrituras. Ela não aparece, não é porque os dinossauros não existiam, mas porque ela é uma palavra moderna, inventada pelo cientista Richard Owen em 1842, para se referir-se genericamente a um grupo de fósseis de répteis que havia encontrado. Logo, os animais que chamamos em nossos dias de dinossauros são chamados nas Escrituras de modo genérico de répteis, por Moisés aqui em Gênesis. Inclusive, nós falamos acerca dessa taxonomia mosaica na exposição do capítulo 1, versículos 21 ao 31. Devemos ainda considerar que os animais foram preservados, irmãos, para o benefício humano. Deus preserva os animais para o benefício humano, e isso se torna claro na divisão entre puros e impuros, que, na verdade, a melhor tradução seria puros e não puros,
ou sujos, e não impuros. Onde claramente aqueles de maior utilidade para o homem foram os que justamente foram preservados em maior quantidade, se você observar aí no texto. E o reflexo disso pode ser percebido em nossos dias, se considerarmos exatamente essas proporções entre um tipo e outro. Vejam, há muito mais cordeiros e bois que leões, tigres e onças. Como diz Matthew Henry, Deus nos dá 6 por 1 em coisas terrenas, como na distribuição dos dias da semana, para que nas coisas espirituais sejamos completamente dedicados a Ele. Aquilo que é dedicado à glória de Deus e utilizado em seu serviço é especialmente abençoado e aumentado. Sendo assim, vejam aí, depois de adentrarem na arca, Noé, sua família, os animais, veio então sobre a terra, como dizem os versículos seguintes, as águas do dilúvio. Vejam aí os versículos 10 ao 16. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, é bastante interessante observar os dados que aqui foram propositalmente registrados pelo autor. Certamente Moisés queria enfatizar algo muito importante quanto a esse evento, já que destaca não apenas a ocorrência do mesmo, mas até mesmo o período em que começou a ocorrer. Com referência de ano, com referência de mês e com referência de dia. Vejam aí o versículo 11, ele diz, aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé. É interessante porque se nós tomarmos esses dados e aplicarmos como parâmetro a contagem de vida dos patriarcas, nós chegaremos à conclusão aproximada de que o dilúvio aconteceu por volta de 1656 anos após a criação. E aqui, mais uma vez, parafraseando Matthew Henry, os anos do mundo antigo são contados não pelos reinados dos gigantes, mas pela vida dos patriarcas. Os santos são de maior valor para Deus que os príncipes. E qual a razão para isso, irmãos? A razão é muito simples. Os justos devem ser mantidos permanentemente em nossa memória. O dilúvio foi algo real, irmãos, um fato histórico, por isso o registro com tantos dados precisos. Logo, não se trata aqui de mitologia, não se trata de lenda, não se trata de um conto ou ficção, trata-se de história, fato, um evento real do qual foi registrado o ano, o mês e o dia em que aconteceu. Vejam, o dilúvio no Novo Testamento, pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos, é tratado como um acontecimento histórico. Mas não apenas isso, ele é visto também como um tipo do qual o antítipo é o juízo final de Deus e a salvação pela graça mediante a fé. Nesse sentido, observem aí que a arca se torna um tipo que aponta para a redenção, que aponta para a salvação daqueles que foram achados conforme a graça de Deus. E o fato de que só quem estava na arca se salvou, aponta também para a exclusividade da redenção através de Jesus Cristo. Somente os que estão em Cristo serão convidados a adentrar no reino eterno de Deus, no novo céu e na nova terra. Portanto, há todo um simbolismo que se perderia se o dilúvio fosse uma mera lenda, uma simples metáfora. Assim, embora não saibamos todos os mínimos detalhes de todo esse evento, para nós é importante, irmãos, sabermos e termos a convicção que em determinado dia, que em um determinado mês, em que em um determinado ano, aconteceu aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que Deus havia prometido. As águas do dilúvio vieram e cobriram toda a terra.
Diante disso surge então uma outra questão: de onde vieram as águas que inundaram o mundo? Percebam que Moisés nos diz de onde vieram essas águas. Versículos 11 e 12, ele diz: nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, Moisés nos diz que as águas do dilúvio vieram de dois lugares. Em primeiro lugar, vieram das fontes do grande abismo, que apontam para os rios subterrâneos, as fontes subterrâneas, os lençóis d'água que Deus havia colocado debaixo da terra, ou melhor dizendo, debaixo do céu, sobre os quais lemos ainda no segundo dia do relato da criação, lá no capítulo 1 e versículo 7, dia em que Deus faz exatamente essa separação entre as águas de cima e as águas de baixo. As águas de baixo eram exatamente os lençóis d'água, os rios costados, as fontes subterrâneas, de cuja existência estamos cansados de saber. Estamos cansados de saber, não porque a ciência nos diz, porque há inúmeras evidências que podem ser constatadas por qualquer um de nós. Deus fez então com que o nível desses rios subisse e as águas transbordassem como uma precipitação de água. Elas extravasaram e encheram a terra. Em segundo lugar, Moisés também diz que elas vieram das comportas dos céus, que significam as águas acumuladas nas nuvens que desceram como verdadeiros e terríveis temporais. Seguidos, irmãos, sucessivos, e tudo isso durante 40 dias e 40 noites. Notem que Deus fez aquela separação que havia feito no segundo dia, quando Moisés afirma que Deus cria o firmamento e separa as águas de cima das águas de baixo e coloca cada uma delas em seu devido lugar. Mas agora Deus desfaz essa separação. As águas se misturam de vez, jogando a terra de volta ao estágio caótico do início, sem forma e vazia. Sendo assim, no dilúvio, Deus desfaz a ordem que havia criado e estabelecido, e as águas de cima e de baixo se juntam de novo para destruir o mundo que Ele mesmo, o Senhor, havia feito com tanta beleza e alegria. Agora Ele o faz para poder refazê-lo novamente, após purgar a violência e a maldade com a qual infestaram os homens a terra. Dessa forma, Noé e sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, juntamente com suas respectivas esposas, todos os animais e aves segundo as suas espécies, répteis e aves, machos e fêmeas, são preservados desse terrível e grande dilúvio que abateu toda a terra. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que o autor utiliza aqui. Observem aí que por diversas vezes Moisés repete a expressão daqueles que o Senhor decidiu salvar como macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea dos homens, macho e fêmea dos animais, puros e impuros, aves e répteis. A pergunta disso, então, que surge é por qual razão ele enfatiza isso, essa questão de gênero aqui, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Há uma razão para isso, irmãos. Moisés não precisaria repetir esses termos tantas vezes se não quisesse nos ensinar algo, se não quisesse comunicar algo. E o que então ele quer comunicar? A ênfase dele quanto ao gênero de cada uma dessas criaturas, macho e fêmea, somente serve então para indicar duas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que Deus queria dar continuidade à vida na sua criação. E como consequência desse propósito, para que haja novamente vida no mundo que Ele criou, e agora purgou de todo o mal e iniquidade, é necessário que essa vida possa se multiplicar sobre a terra, e só há uma forma disso acontecer. O caminho natural, que dá continuidade e expande os seres viventes na face da terra. A relação sexual da mesma espécie, mas de gêneros diferentes, macho e fêmea.
É assim com os animais, irmãos. Também é assim com os seres humanos. Logo, por causa dessa verdade e, portanto, dessa realidade, é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1 que os homens trocam o modo natural de sua relação por outro contrário à natureza, porque quando fazem isso, estão se assemelhando a seres irracionais, que promovem não a vida, mas a morte. E que, portanto, agem contra a vontade de Deus. Paulo está se referindo ali no texto a relações de cunho homossexual, um tipo de relação que é contrária à própria natureza humana, que é contrária à vida, irmãos. Não pode haver continuidade. Só há continuidade entre macho e fêmea. Ora, pelo menos 5 vezes essas expressões aparecem aqui, se repetem nessa passagem, tornando-se assim extremamente claras para que entendamos acerca do que Deus pretendia fazer para dar continuidade à raça humana. Ele daria continuidade à raça humana justamente através do casamento heterossexual, da união normativa heterossexual. Era assim que deveria acontecer. É assim que deve acontecer. Essa é a razão pela qual nós relutamos tanto, irmãos, com a imposição que vem sendo feita no mundo hoje, principalmente nos chamados países democráticos, da normatividade das uniões homoafetivas. É legítimo termos não apenas dificuldade, irmãos. Porque lembra lá no início que eu falei que tem muitos irmãos que se sentem desanimados porque já absorveram parte da cultura do mundo. Um monte de crente cheio de dedos para falar acerca de assuntos como esses. Com dificuldade de se posicionar de forma firme. É legítimo não apenas termos dificuldade, irmãos, mas repúdio em querer, de algum modo, sancionar, legitimar ou normalizar todos e quaisquer padrões que sejam divergentes daqueles que foram instituídos por Deus em sua palavra. Não podemos usar meios termos, irmãos. Essa semana eu via um vídeo, e nesse vídeo o rapaz, professor de inglês, e perguntaram para ele: você é machista? Se eu comprar o seu curso, você vai se referir a mim como todes? O que isso tem a ver com machismo, irmãos? O que isso tem a ver com feminismo? Isso não tem nada a ver com machismo, isso não tem nada a ver com feminismo. Isso tem a ver com degradação. Degradação não apenas linguística, irmãos, mas intelectual mesmo. Se assemelhando a animais. Não se pode negar que as folhas daquela planta são verdes. Eu não posso olhar para elas e dizer que elas se sentem amarelas. É um atentado à razão, é um atentado àquilo que é verdadeiro. Os seres humanos e os animais foram criados macho e fêmea, não há terceira via. E se não há terceira, não há quarta, quinta, nem sexta, nem décima.
Logo, não podemos sancionar, legitimizar ou normatizar todos e quaisquer padrões que sejam divergentes daqueles que foram instituídos por Deus e revelados nas suas sagradas palavras. Porque não podemos abandonar o padrão bíblico em nome da pressão da sociedade, das mudanças da cultura, por mais poderosas e hostis que possam ser a nós. Ou vocês acham que Noé não sofreu oposição em seus dias? Ou você acha que ele não foi questionado, que ele não foi perseguido, que ele não foi insultado, que ele não foi isolado? No entanto, ele permaneceu firme, ainda que só ele, seus filhos e suas noras não titubeou naquilo que era verdade. Porque o seu temor era muito maior ao Senhor do que a qualquer um dos homens do seu tempo. O seu temor era maior ao Senhor até mesmo do que a morte. Porque é assim que devemos ser, irmãos. Porque a nossa promessa não é uma promessa de morte, a nossa promessa é uma promessa de vida, independente dos tempos que vivamos. Há algo que nos foi prometido, que é muito superior ao mundo que vivemos, que não pode ser descrito com palavras humanas. Não há vocabulário para descrever as maravilhas da vida que nos aguarda. Então, do que tememos? Essa, portanto, é uma questão de crermos ou não naquilo que Deus diz, de recebermos ou não a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Noé a tomou, ele não duvidou, ainda que isso lhe tivesse causado uma série de desconfortos e problemas. Mesmo velho, irmão, 600 anos, mas naquele tempo viviam 900, 600 anos naquele tempo, ele era velho. E ainda velho, quanto mais o tempo passava, mais firme ele se tornava. Não sucedeu a nenhuma das pressões que viveu. Logo, assim como ele, Noé, devemos ser também eu e vocês, para que não venhamos a perecer como aqueles do seu tempo pereceram, irmãos. Aqueles que, ao perceberem o que de fato havia acontecido, não acharam mais onde se salvar. Por quê? Porque a porta se lhes havia sido fechada. Eu não sei vocês, mas enquanto eu meditava nesse texto, eu parei por umas 2 horas, uns 2 dias, pensando nessa expressão. E o Senhor fechou a porta. A porta foi fechada. Que frase aterrorizante, meus irmãos. Diz a Escritura, então o Senhor fechou a porta após ele. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus é o Senhor da história. Ele tem o controle de tudo. Ele é o soberano sobre os céus e sobre a terra. E em sua palavra ele não volta atrás. Ele não muda. Quando ele fecha uma porta, ninguém pode abri-la. Não há quem abra. Todos aqueles que não creram no evangelho que Noé proclamou, ao contrário, zombaram dele, menosprezaram as suas palavras, o chamaram de louco. Cada um daqueles que fez ouvidos surdos ao seu discurso, pereceram.
Sabe o que aconteceu quando se deram conta? A porta lhes foi fechada. Assim como aqueles, muitos em nossos dias têm feito a mesma coisa. Têm feito ouvidos surdos. Um tempo desses se criticava autoajuda. Muitos aqui já devem ter ouvido falar. Porque o ímpio, até hoje, quando ele está passando por problemas na vida, está tudo dando errado, ele passa numa dessas livrarias de aeroporto e olha lá, 5 passos para o sucesso. Pronto, eu vou comprar aquele livro e vou sair da miséria. Os crentes estão no mesmo caminho. Hoje em dia ninguém quer ouvir pastor, todo mundo é pastor de si mesmo. Basta comprar um livro e ler, pronto, seus problemas acabaram. Lembra até a propaganda de um programa antigo que tinha de humor, Organizações Tabajara, né? Não preciso conversar com o pastor, não. O pastor, eu não vou expor a minha vida para o gabinete pastoral. Não vou fazer isso, não. Eu vou comprar um livro e pronto, meus problemas acabaram. Ou eu fico caçando na internet aquele pastor que fale exatamente o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir, mas o que eu gosto de ouvir. Sabe por quê? É muito chato eu ficar o tempo todo domingo, sendo confrontado com aquilo que eu faço de errado. Quem é que não erra? Jesus mesmo não disse que atire a primeira pedra? Então, eu vou procurar um que acaricie o meu coração. Iguais ao daquela geração, que não queriam ser corrigidos. Lembra do capítulo anterior? Que aos seus olhos tudo ia muito bem, que eles sabiam tudo o que deveriam fazer, não precisavam de Deus, não precisavam se arrepender. E muitos, mesmo dizendo serem crentes, porém com suas vidas sendo vividas como incrédulos, têm feito a mesma coisa. E sabe qual é o destino desses? A Bíblia é bem clara em nos mostrar isso. Já em Gênesis, sofrerão a mesma aflição, o mesmo destino, passarão pela mesma angústia. Porém, a Escritura diz que não mais pela água, mas pelo fogo. Então o Senhor fechou a porta após ele. Sabe o que isso me lembra? O que diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Creiamos, meus irmãos, naquilo que o Senhor tem dito. Nos arrependamos e, sinceramente, não cometamos os males de outrora. Nos acheguemos a Ele por meio do seu Filho. Como diz o Salmo 2, beijai o Filho ungido do Senhor, Jesus Cristo, nosso mediador. A única porta, o único caminho, a verdade e a vida, aquele que nos redime, que nos salva, que nos torna justos, santos e filhos aos olhos do Altíssimo Deus. Busquemos a Ele com os corações contritos e arrependidos de todo o mal que já fizemos. E sejamos salvos por sua graça. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã proclamada aos nossos corações. Quebranta-nos, Senhor. Nos faz humildes. Arrebenta com a soberba do nosso coração, Senhor.
Que não venhamos a ser encontrados com um coração cheio de incredulidade, Senhor. Mas que a cada dia de nossa existência sejamos convencidos por Tua palavra e creiamos em cada uma das Tuas promessas e das Tuas ordenanças. Que vivamos, Senhor, conforme Tu assim nos tem ensinado, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.